Olá, 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 olá. Começando o mês de agosto. Amo o mês de agosto. Mês do meu aniversário. E esse mês estou começando de vermelho. Amo vermelho. E assim, vermelho é uma cor que para mim sempre foi meio tabu. Duas cores, vermelho e amarelo. O vermelho porque preto de vermelho, que coisa feia. E eu deixei de usar vermelho durante muitos anos. E o amarelo, que diziam assim, que por eu ser dessa cor que eu tenho, esse pardo esverdeado, não sou nem branca nem preta, sendo lusco-fusco, marronzinho, também não me beneficiava. E olha que eu gosto bastante de preto e de vermelho. Gosto de rosa, sou fã do rosa, sou bem menininha mesmo. Não era muito chegada ao azul, nem o verde. O verde eu achava que não era, me beneficiava. Mas descobri uma coisa importantíssima. Todas as cores são lindas. Depende de você. Se você bota uma roupa que é verde, mas você bota uns complementos, aquele verde passa a ter um outro vigor. Se eu tiro esse cordão, a minha roupa vai ficar mais simplesinha. Mas com esse cordão, ela torna assim mais chiquinha, chicosa. Isso, a gente começa a se questionar por várias maneiras, né? Por que eu entrei nas cores? Por que eu comecei a falar das cores? Porque nós somos julgados sempre, a todos os instantes. Somos julgados pelos outros e somos julgados por nós mesmos. Exemplo, meu lacinho. Tem gente que diz que uma mulher velha ou vivida não deve usar um laço na cabeça. Como tem a história da mulher de mais de 60 anos, e eu já passei dos 60, que passou a interpretar que tudo que ela queria ela podia, e um dia ela saiu de um chapéu roxo, eu uso meus lacinhos. Eu uso meus lacinhos porque eu trago para dentro de mim, que está sempre dentro de mim, e eu trago para fora de mim também, a minha criança interior. Eu não permito que ela seja esquecida ou apagada. Então, esse lacinho, como todos os outros que eu uso, são em homenagem à minha criança interior, que é essa pessoa que eu fui e que eu sou, que me traz enxergar alegria naquilo que muitas das vezes as pessoas não veem. Eu vejo alegria no sol, que está aqui fora, eu vejo alegria no céu azul maravilhoso. Amo o azul do céu. Tem poucas roupas azuis, mas amo o azul do céu. Lindo, maravilhoso. Amo o sol. O sol, como dizem que carioca não gosta de dias nublados, é uma grande verdade. Eu amo todo dia, mas o dia que tem sol, nossa, essa cor do sol, essa cor, esse amarelo que a tudo reflete, que a tudo expõe, eu adoro. Mas Jussara não pode usar nem vermelho, porque ela é negra. Jussara não pode usar amarelo, porque ela vai parecer uma abelhinha, porque ela é negra. Dane-se o julgamento dos outros. O que importa é a minha satisfação pessoal. Eu não estou prejudicando ninguém, e isso é uma coisa importante. Cada vez que você julga alguém, você prejudica alguém? Ah, não, a pessoa não sabe. Prejudica sim. Porque você prejudica a você mesma, a você mesmo.
Quanticamente, tudo que a gente manda, energia que você envia, é energia que volta. Então, eu tento, a palavra é essa, tento, não julgar as pessoas por certo ou errado, por bonito ou feio. Se para mim é indiferente, não me interessa. Está tudo bem se alguém quer usar uma roupa que não lhe beneficie. Pergunte a você mesmo, o que isso cria impacto na minha vida? Nada. Então deixa ela usar a roupa que ela quer. Porque dentro dela, ela está feliz. E eu não tenho direito de impedir a felicidade do outro com o meu julgamento. Da mesma maneira que eu não quero ser julgada por ninguém, tá firme? Eu não quero e não devo julgar ninguém, nem nenhuma situação. Se alguém fez um aborto, quem sou eu para dizer que ela está errada? É a verdade dela, não minha. Está tudo bem. Se alguém roubou de maneira clara, ou obscura, ou velada, quem sou eu para julgá-la como ladra ou ladrão? A realidade é dele. Está tudo bem. Ele não está me envolvendo naquele ato. Então, eu pergunto para mim, o que isso impacta na minha vida? Ah, mas isso é errado. Você deveria ter dito para alguém. Para quê? Existe um ser, ou um universo, que enxerga tudo. E eu não sei qual a origem daquele ato daquela pessoa. O porquê espiritual daquele ato daquela pessoa. E a partir da hora que eu digo que ela está errada, eu estou julgando. Alguém sabe qual é o ato que me gera determinado comportamento? Não. Às vezes nem eu mesma sei qual é a origem de um comportamento meu, o porquê daquele comportamento. Então, nós temos um hábito horroroso de julgar. Começamos por julgar a nós mesmos, quando se tem consciência, né? Essa é a grande verdade. Tem gente que acha que tudo que faz está certo. Não está errado, porque pelo ponto de vista dele está certo. Então está certo. Quem sou eu para julgar que aquilo está errado? Percebe como nós, muitas das vezes, perdemos tempos preciosos de deixar de viver a nossa vida para julgar o outro. E a constelação vem trazer isso para você. Você precisa se desapegar de pensamentos que muitas das vezes não são seus. E que você, através do seu julgamento, os coloca em projeção. O julgar o outro e o julgar a si mesmo é uma forma tão errada. Primeiro, se você julga a si mesmo e aquilo que você acha que está errado, você corrige? Perfeito. Maravilhoso. Excelente. Você teve um crescimento. Olhou para o seu problema, analisou, viu que estava errado, ressignificou. Perfeito. Mas a grande maioria, quando olha para si mesmo e julga qualquer ato que tenha cometido, se desculpa. Fazer o meia-culpa é muito doído.
Então, o que a pessoa faz? Ela se julga e se desculpa. Ou ela se julga e se condena de uma maneira muito pesada. Se ela se culpasse, se condenasse e tivesse uma nova postura, seria fácil ela não cometer aqueles mesmos julgamentos anteriores. Só que ela se condena e para o processo. Quando, na verdade, ela não tem que se condenar profundamente. Ela tem que olhar para ela e dizer: você está errado em relação a isso. A partir de agora, vamos mudar essa forma de pensar. Vamos mudar o caminho. Porque você não vive só. Você vive com pessoas ao seu redor e você vive dentro de um sistema familiar que precisa que você cresça para que ele cresça também. Eu já falei que eu fui membro, sou membro, só não sou ativa, de uma instituição religiosa. E eu tenho uma relação muito profunda com ancestralidade. E minha primeira atividade dentro dessa instituição foi receber e cuidar do preenchimento de um formulário para antepassados para o culto do dia 2 de novembro. Isso foi muito gostoso, porque eu me senti profundamente conectada com eles. E essa primeira atividade minha se transformou numa atividade semanal, no mesmo setor, só fazendo uma outra forma de cuidar da ancestralidade. E aquilo me trouxe uma postura em relação à ancestralidade muito mais positiva do que eu tinha até então. E, assim, a ancestralidade, ela me trouxe mais sabedoria para o meu julgamento comigo mesma. E esse julgamento que eu fazia anterior era um julgamento raivoso, era um julgamento nocivo a mim mesma. Eu me julgava e me condenava tão duramente que eu não sabia como encontrar a saída e parava aí. A primeira vez que eu participei de uma constelação familiar e que houve a inclusão da ancestralidade, e como eu falo, todos aqueles que participam de uma constelação familiar, seja online ou seja presencial, sempre pegam alguma coisa e trazem para si. E trazendo para si, buscam crescimento e entendimento. E quando aquilo é entendido pela pessoa, ela olha aquilo e diz: tem solução. E o sistema recebe aquilo de tem solução e passa a ter um gás melhor. Então, quando eu participei da minha primeira constelação familiar, eu saí com uma resposta tão boa e era tão conectada com aquilo que eu tinha aprendido na minha instituição religiosa,
que foi como se eu tivesse me olhado de uma maneira mais doce e visto que todos os erros que eu havia cometido na minha vida estavam me levando para aquele momento presente. E todos os erros que eu cometo na minha vida, que eu cometo bastante, graças a Deus, sou um ser em crescimento, e como sou um ser que ainda é muito humano, ainda cresço bastante e ainda erro bastante. Então, como eu vi que aquele procedimento, aquela ferramenta, aquele instrumento terapêutico estava me ajudando tão profundamente por algo que ninguém sabia, por algo que não havia sido colocado por mim e mexia profundamente dentro de mim, me carregando, me levando a uma reflexão interior. E aí, eu passei a entender um pouco mais sobre ancestralidade e passei a me olhar com os olhos mais benéficos, mais benévolos, mais carinhosos. Quando eu percebi que não bastava só me julgar sem trazer uma solução, eu vi que tinha um nó aí, né? Alguma coisa que precisava, um botãozinho para ser virado. E eu fui atrás. E a constelação me deu grandes, imensas ferramentas para que eu percebesse que não bastava só me julgar, não bastava só me condenar. Eu tinha que ter ferramentas para colocar aquela pena que eu mesmo me atribuía de uma maneira onde eu pudesse construir ou reconstruir a pessoa que eu era, ou que eu deveria ser. E, gente, foi uma virada. Fiz um clique aqui dentro. É como se eu estivesse com uma luz muito fraquinha, uma luz de 10 amperes, iluminando todo o meu recinto. E de uma hora para outra, quando virou a chave, entrou uma luz de 200 amperes. Uau! E eu pude olhar ao todo o redor e vi, caraca, isso, aquilo ali, e aquilo ali é aquilo, não é aquilo, e isso aqui é diferente do que eu pensava, e aquilo ali não está legal naquele lugar, e eu comecei a ver o que se passava ao meu redor. E achei que eu tinha, opa, agora sou eu, agora lá vou eu. E continuei minha jornada, mas percebia que a minha luz, de vez em quando, descia, saía de 200, passava para 100, 50. Ih, rapaz, tem alguma coisa errada. E eu comecei a me autoanalisar. E, consequentemente, todas as vezes que tinham possibilidades de eu estar participando de uma constelação, lá eu estava. E sempre vinha um insight. E dentro desses insights eu percebi que eu tinha que manter os 200 amperes ou volts, ou seja lá o que for, da minha luz acesa. E que para que isso acontecesse, a única pessoa responsável era eu mesma. Poxa, como assim é você mesmo? Sim. Quem mantém
A linearidade da minha luz brilhante sou eu. Então eu vi que quando eu me julgava muito fortemente, eu me condenava muito cruelmente. Aí eu descobri que eu poderia realmente olhar para mim, ter um julgamento mais carinhoso e buscar uma solução. Eu já mudei. Depois eu descobri que essa solução tinha que ser algo móvel, algo que estivesse sempre em movimento. Porque não adiantava só eu dizer, eu tenho preguiça de levantar. O relógio despertou 5 horas e eu tenho que estar 7 horas no trabalho. Mas 5h05, 5h10, 5h15, quando eu ia ver, eu chegava atrasada. Eu chegava atrasada. Nossa! E nesse atraso, eu me condenava novamente. E dizia, cara, tu tem que acordar mais cedo. Aí no dia seguinte, fazia a mesma coisa. Até que um dia eu falei assim pra mim, o que adianta você se julgar se você não toma nenhuma postura para modificar isso? E eu comecei o relógio despertar, eu respirar fundo e levantar, me enfiar no chuveiro e acordar. E passei a não chegar mais atrasada. Opa, aprendi alguma coisa. E assim foi a vida inteira a partir de então. Erro, às vezes até por omissão, por não querer que alguém escute alguma coisa que se passa dentro da minha mente. Porque eu sei que as pessoas vão ficar chateadas. Mas eu procuro me policiar, conversar com alguém que eu entenda ou que me entenda e encontrar um caminho. Porque senão, o que ocorre? Eu descobri a solução da cura da dor de barriga. Se eu não colocar em prática, as pessoas vão continuar a ter dor de barriga e eu estou com a solução na minha mão. Mas eu não posso chegar para as pessoas e dizer assim, toma esse remédio amargo que ele vai curar a tua dor de barriga. Ei, vem cá, toma aqui. Ei, vem cá, toma. Não, eu não posso fazer isso. Eu posso ter que aguardar a oportunidade de alguém conversar comigo. Eu tenho uma dor de barriga que eu não sei mais o que fazer. Tome esse remédio. Curei essa? Ótimo. Aí chega a segunda, curei essa? Ótimo. E assim eu faço. Daqui a pouco, alguém vai dizer assim, eu tinha uma dor de barriga muito forte, muito ruim, que eu já tinha tomado tudo, mas eu tomei o remédio que aquela moça me deu e eu fiquei curado. Tenta você. E assim a coisa vai começando a se propagar. E isso foi o que aconteceu na minha vida sobre o julgamento. Eu tento não julgar. Tento, a palavra é essa, tento. Não quer dizer que eu consiga, ok? Existem duas coisas muito diferentes, a tentativa e o resultado. Eu tento não julgar as pessoas. Eu tento não me julgar tão pesadamente. Porque eu ainda sou um ser humano. Mas eu tenho que deixar de ser juiz. Juiz de mim mesmo e juiz dos outros. A minha situação enquanto terapeuta é me colocar no não julgamento. O terapeuta, ele mal
deixa eu ver assim, como é que eu vou colocar para vocês? Ele deve ser cumprir uma missão parecida com o padre. Eu não tenho que julgar ninguém. Ok? Ponto. E eu não tenho que julgar meu cliente. Se meu cliente chega para mim e diz assim, minha namorada está esperando um bebê e eu não quero. Já vi quanto é, vou levar ela para fazer um aborto. Estou errado? Eu vou explicar o meu ponto de vista. Mas vou devolver para ele. A única pessoa que pode decidir se você está errado ou certo é você. E qualquer que seja a sua resposta, está tudo bem. E está tudo bem mesmo. Porque cada um tem o livre-arbítrio de decidir o que fazer na sua própria vida. Eu não posso dizer que não faça ou faça. Porque o dia que eu tenho que decidir determinada coisa sobre a minha vida, quem decide sou eu. Da mesma maneira, com que eu acho assim, eu nunca passei por isso com os meus filhos. Eu sempre dei muito apoio. A minha filha, ela não tem filho porque ela escolheu não ter filhos. O meu filho tem um filho de 20 anos e uma filha de 6. Quando esse filho de 20 anos chegou para nós, meu filho era bem aborrecentezinho, bem chatinho, bem irresponsávelzinho. E eu jamais pensei, não passou pela minha cabeça a possibilidade daquela criança não nascer. E ele é amado até hoje. Ele é um galalau. Para quem não sabe o que é galalau, é comprido, é grande, é alto, muito maior do que eu bato mais ou menos no ombro dele. E ele me trata com todo o amor, todo o carinho que um neto pode dar a uma avó. Talvez até mais do que dê a própria mãe. Porque a avó é avó, né? Vamos combinar. E a decisão deles de ficarem juntos ou não foi minha, mas eu expliquei. Quando eles decidiram ficar juntos, eu expliquei o meu ponto de vista. Enquanto mãe do meu filho, eu tinha que dar a ele o meu pensamento e o meu sentimento em relação ao futuro que ele estava arcando com ele. E ambos chegaram à conclusão que naquele momento não era o momento deles viverem enquanto casal. Tudo bem. Houve tropeços, houve erros, houve tropeços, houve erros. A mãe do meu neto casou. Fui viver a vida dela. E meu filho viveu a vida dele. Até que ele casou e foi viver a vida dele. Mas eu, em momento algum, disse que meu filho case e eu não case. Que era um problema dele. Era uma decisão da vida dele. Porque quando você se acha juiz da vida dos outros, você tem mais do que 50% da responsabilidade das consequências. Porque você vai ouvir em algum momento da sua vida: eu fiz isso porque você falou para eu fazer. Se a gente não consegue nem superar muitas das vezes a situação que nós criamos para nós mesmos, imagina você ter que conviver
com uma situação que você teve um papel muito forte naquelas decisões. Então, nós não somos juízes. A única pessoa que podemos analisar e não julgar somos nós mesmos. Mas quando a gente percebe que não está se julgando e nem julgando o outro, busca dentro de nós e vai nascendo a compaixão. A compaixão não é peninha. A compaixão é ter um sentimento de poder ser solidário àquela pessoa. Ah, mas isso é fácil. Será mesmo? Será que compaixão é tão fácil assim? Quando a gente tem compaixão pelas outras pessoas, a gente tem simpatia. A gente tem um sentimento de compreender que aquela situação que gera um estado emocional em outra pessoa, ela pode ser, talvez, solidária àquela situação. Sabe, ela é um desejo de aliviar aquela situação que a pessoa está vivendo. Isso se chama compaixão. A compaixão gera a empatia. O que é empatia? Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Quando você tem empatia, você percebe que o outro está sofrendo e você sente parte daquela dor, não toda. Então, quando você tem compaixão, você quer aliviar o sofrimento daquela pessoa. Você não julga, porque você não é juiz. E quando você para de julgar, você tem a compaixão. É um sentimento de vamos tentar ajudar essa pessoa, aliviar todo esse peso que ela carrega. E quando você tem a compaixão, você passa a ter empatia. Se coloca no lugar dele, não para decidir o que ele vai fazer, mas se coloca no lugar dele para analisar a melhor saída para ele e apresentar para ele, não para decidir por ele. Isso é um não julgar. Mas nós somos seres humanos e tentamos sempre julgar o outro. E a constelação, quando ela entra na tua vida, ela faz você perceber que você não é só você. Você é você. E você faz parte de um sistema familiar em que esse sistema também não é só o sistema. O seu sistema familiar, ele é a soma de dois sistemas que se unem para que você exista. E ali tem muito julgamento, tem muito espaço vago, tem muitos seres que foram colocados para fora do sistema, tem muita não percepção de hierarquia e às vezes nem tem o dar e receber. Mas você precisa que
determinado problema seja solucionado na sua vida. E a constelação vai fazer o que para você? Ela vai te mostrar que você faz parte desse sistema e faz parte desse aqui. Porque um é do pai e o outro é da mãe, que se uniram para criar você. Se você for analisar, quantas mulheres você tem a partir da sua mãe atrás de você? E quantas mulheres você tem a partir do seu pai atrás de você? Nessa corrente de mulheres, tem as que agiram de uma maneira mais normal, sei lá, o mais usual, e tem aquelas que foram quebrando barreiras, e que a grande maioria quebrou barreira para você estar aqui. Porque muitas quebraram barreiras para você hoje vestir uma calça, voltar, ir sozinha a um cinema, decidir sua vida, trabalhar fora. Muitas quebraram muitas barreiras. E muitas quebraram barreiras de parir alguém para ficar no lugar dela e for embora. Quantas ancestrais nossas não morreram de parto, mas que pariram sabendo que morreriam, para que deixasse alguém para continuar o caminho? Quantas ancestrais nossas foram queimadas, foram decapitadas, foram destruídas enquanto seres humanos, para que nós estivéssemos aqui? Então, imagina quantas foram julgadas para que você estivesse aqui. E você acha justo não ter empatia com essas mulheres que foram julgadas lá atrás e você agir da mesma maneira que quem as julgou no momento presente? Então, não vamos julgar. Sejam homens ou sejam mulheres. Porque dessa nossa união que a gente criou para criar a nossa família, ou para que fosse criada a nossa família, vieram homens do lado materno e homens do lado paterno. Muitos podem ser liberais, podem ser pessoas fáceis de conviver, mas muitos foram rígidos. Quantos filhos foram colocados em situações que não concordavam? Quantos filhos foram padres? Quantos filhos foram à luta lá atrás? Meu rei está brigando, meu filho tem que me ir defender. Quando, na verdade, o filho não tinha nenhuma possibilidade. No primeiro embate morre. Porque não sabe nem se dar numa porcaria de uma lança ou numa espada. Mas não te compete julgar o que eles fizeram. Te compete ter compaixão. E é isso que a constelação traz para você. O não julgar. O ter compaixão. E, consequentemente, ter empatia. Que quando não julga, a gente coloca assim: eu não vou julgar ninguém. Eu vou tentar não me julgar mais. Mas eu acho meu pai assim, assado. Já julgou. A constelação mostra para você, e muitas das vezes, que o não julgar é ter compaixão com aquelas pessoas que estão tão próximas da gente que a gente não percebe o quão próximas estão. Exemplo: o seu pai
tem um comportamento X que você muitas das vezes abomina. É um direito seu? Sim, é um direito seu. Mas você sabe por que ele tem esse comportamento? A partir do momento que você não o julga e você passa a ter compaixão por ele, você passa a ter também a empatia. Você sabe qual foi o passado do seu pai? Qual foi a formação que ele teve enquanto criança ou enquanto jovem? Quando você descobre, muitas das vezes você diz assim, caraca, não pensava que era assim. Mas era assim. E você, de uma maneira ou de outra, julgou o seu pai sem conhecer as causas que ele tinha para ser como era. E quando a constelação te mostra isso, você olha para você e diz assim, ai cara, sou uma porcaria. Está se julgando. Não é uma porcaria. Você era apenas um desconhecedor de uma vida anterior, a vida do seu pai. Porque raramente pai e mãe colocam os seus sofrimentos. Eles colocam o que são as suas vitórias, os seus conhecimentos, mas não colocam os seus dissabores. Quando eles não têm nada para falar do pai e da mãe, eles simplesmente não falam. E quando eles têm alguma coisa de bom, eles só falam do lado bom. Isso faz com que você, sem saber da origem, sem saber do passado, sem saber da vida que ele viveu até aquele momento, você o julgue e se coloca acima dele, achando que ele está errado. Então você comete dois erros. Um, você julga. Não devemos julgar ninguém, nem a nós mesmos. Devemos analisar o que se passa naquele momento com aquela pessoa. Muito bem. E o segundo erro, dedo feio, é simplesmente você não pode se colocar acima do seu pai ou da sua mãe, que dentro da constelação você aprende que pai e mãe são grandes e que você, sendo filho, é pequeno. Enquanto filho, você será sempre pequeno. Mas eu tenho uma família. Você é grande na sua família. Mas na família do seu pai e da sua mãe, você é pequeno. Ponto. Ai, é difícil entender isso, Sara, porque meu pai ganha pouco, eu ajudo ele todo mês. E como é que ele pode ser grande e eu ser pequeno? Simplesmente porque ele é seu pai. Simplesmente porque ele te deu o que podia te dar e te deu o maior tesouro da sua vida, que é a tua vida. Ponto. Simplesmente porque ele é o pai que você tinha que ter como pai. Ponto. E simplesmente você não pode julgar seu pai nem sua mãe. E principalmente entender que quem julga o outro está sendo julgado também. Ponto. É tudo muito simples de entender. E a constelação vem fazer para você essa simplicidade. Mas como assim? Entender que, você faz parte de um sistema familiar. O seu sistema familiar são dois sistemas familiares que se juntaram para fazer um só. A família que seu pai e sua mãe criaram. Perfeito. Ok? 2 pontos. Ponto 2, quer dizer. Primeiro ponto, você faz parte de um sistema familiar. Querendo ou não. Ponto 2. Você precisa
entender que pai, mãe e avós, qualquer que seja a hierarquia, serão sempre grandes e você será sempre pequeno. Você jamais pode julgar seu pai e sua mãe. Você jamais pode colocar-se acima de seu pai e sua mãe. Existe um ditado que diz assim: a carroça está na frente dos bois. A carroça na frente dos bois, ela vai caminhar? Jamais. Porque ela não tem a força motriz dos bois para ser puxada. É um ditado esquisito? É. Mas quando você percebe, vamos trazer para a constelação, que o pai será sempre grande e o filho sempre pequeno, o pai é o boi, é aquele que sempre estará numa situação melhor que o filho. Não estou falando financeiramente, tá? E o filho sempre numa posição menor que o pai, inferior ao pai. O pai sempre estará numa situação maior, o filho sempre numa situação menor. Esse é o ponto número 2. E o ponto número 3 é o dar e receber. Como dar e receber? O dar e receber, por exemplo, você está passando por uma situação amorosa desfavorável. Mas seu pai e sua mãe têm uma vida tranquila. E você vai fazer uma constelação. Dentro da constelação se percebe que existe alguma coisa na sua sistema, no seu clã, na sua família, que já passaram por essas situações amorosas. E por que você repete esses problemas? Porque você tem lealdade à sua família, ao seu sistema. E essa lealdade te coloca no lugar de alguém. No lugar de alguém que já passou por isso, mas não conseguiu superar. Então jogou a toalha. Ou jogou a toalha e permaneceu, levou a vida, empurrou com a barriga até onde deu, voltou para o mundo, para a casa do pai, ou simplesmente saiu do sistema porque não aguentava mais aquilo. Mas para o sistema crescer e corrigir essa falha, ele precisava que esse problema fosse vivenciado e resolvido. E quem é que vem? Você, por lealdade ao seu sistema. É inconsciente, gente. Nada num sistema familiar é consciente. Tudo se reflete no inconsciente. E quando a gente traz isso, mas aí eu me lembrei, eu tinha um tio que era e ele fazia isso com a tia, ou eu tinha uma tia que era e fazia isso com o tio. E como acabou? Às vezes acaba até em morte. E você está passando por essa situação porque de uma maneira ou outra, pela lealdade que você tem ao seu sistema, você se colocou no lugar dele. Mas isso não é seu, isso é dele. E na constelação a gente traz a baila, explica para a pessoa, mas o meu tio era não julgue, tenha compaixão, se coloque no lugar dele, ressignifique, entregue a quem de direito. Porque muitas das vezes aquele seu problema foi gerado porque precisava ser sanado. O problema lá de trás. E a partir dali, você percebe que a sua vida pode ter uma outra conotação.
seja acertando os problemas amorosos ou dando a cada um a possibilidade de ser feliz em caminhos diferentes. Ah, então você acha que as pessoas têm que se separar? Não, eu não acho que as pessoas têm que se separar. A única coisa que eu acho que as pessoas têm que ser são felizes. Ninguém nasceu para ser infeliz. Isso é uma premissa. Enquanto você não perceber dentro de você que você nasceu para ser feliz, você vai fazer um monte de coisa que as pessoas acham que. Vai viver à mercê do julgamento das pessoas, que não merecem e não devem te julgar. Porque julgar o outro é extremamente fácil. Agora, ter compaixão e empatia pelo outro, isso requer coragem. Requer ser um ser completo. E nem todo mundo está completo ainda. Então, muitas das vezes, quando a gente olha um parente, um amigo, uma pessoa muito próxima, que esteja passando por qualquer que seja a atribuição ou a tribulação dele, não o julgue, porque você não é juiz. Você é tanto quanto ser humano como ele. E como ser humano, você está em evolução. E quem evolui perde grande parte da porção julgamento. Deixa o cargo de juiz e se distanciando de si mesmo. Passa a ter a compaixão pela dor do outro, não por peninha, mas tentando buscar possibilidades de ajuda. E muitas das vezes se coloca no lugar dele para dizer assim: é, amigo, isso dói mesmo, mas a gente pode mudar. Ou faz uma oração, pede a Deus, cria uma possibilidade de luz para aquele seu amigo e que cria, consequentemente, uma possibilidade de luz para você. Essa é a grande sacada que a constelação te dá. Você não precisa passar por nada que não seja possível. Às vezes a gente precisa ter uma dorzinha, ter um tropeço, até para acordar. Porque somos seres humanos e, como humanos, nos adaptamos. Ah, eu aprendi a caminhar reto, então agora eu só vou caminhar reto. E se eu tiver que pegar uma coisa no chão, eu não vou saber me curvar. Não. Somos seres humanos, mutáveis. Somos seres humanos que a cada momento evoluímos. Pode ser um fiozinho de linha ou de cabelo, mas evoluímos. É isso que a gente precisa entender. Somos seres humanos, não juízes. Da mesma maneira que não queremos ser julgados por quem quer que seja, não devemos julgar o outro. E esse julgamento é uma coisa tão fácil que, se você está num ponto de ônibus e passa um ônibus, você faz sinal, você julga ele de safado, cretino, filho disso,
cachorro. Se coloca no lugar dele. Cria compaixão. O que será que aconteceu? E se ele não parou porque ele não quis? Eu vou deixar essa gente aí sem pegar meu ônibus. Eu vou querer essa gente feia aqui. É uma forma dele de reagir. E a sua forma de reagir? Pedir ao Pai que dê a ele crescimento. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sou ser humano, não sou santo. Ah, você tem uma partícula divina dentro de você. E ela faz de tudo para poder crescer e brilhar. E você, enquanto ser humano, não deixa. E julga. E se julga. E se julga. E se julga. E se condena sem solução. Se dá uma condenação que você não tem a sentença. Porque toda sentença tem um final, até para a prisão perpétua. Então você não se dá, enquanto ser humano, se auto-julgando e cruelmente, não se dá uma sentença. A partir da hora que você faz uma constelação, o que você faz? Você passa a enxergar aquela possibilidade de uma maneira mais suave. E você se dá uma sentença possível de cumprir. E não julga mais. Tenta sair daquele nível que me chegou ao julgamento, me trouxe ao julgamento. Não vou fazer mais isso. Já é uma sentença. E toda vez que você passa por aquilo, você olha para você e diz assim, cara, tu tá errando de novo, sai desse caminho. Vambora, acorda. Não é, o caminho é melhor. E você já se direcionou. Da mesma maneira, quando você julga alguém, seja por que for, porque a gente julga qualquer um, até pela roupa que a gente acha que está feia, até pelo sapato, até pelo batom, pela maquiagem, pela não maquiagem, pelo não batom, pela roupa, pela maneira de andar, pela maneira de comer. A gente julga o outro por qualquer razão. A gente não tem esse direito, porque a gente não é juiz. A gente tem que se colocar na situação do outro. Muitas das vezes você vai num supermercado e você vê aqueles carrinhos enormes, aquela montão de comida. E você diz assim, e para que está levando essa quantidade disso? Para que está levando essa quantidade daquilo? Isso aí é uma péssima qualidade. Eu não daria isso para o meu filho. Isso é problema seu. Se coloca no lugar do outro. Talvez o dinheiro dele só dê para comprar aquelas coisas e precisa comprar em quantidade porque pode ter muita gente na família dele. Então não julgue. Tenha compaixão e tenha empatia. Ah, mas eu não posso fazer nada, nem conheço a pessoa. Reze. Orienta, sabe? Pede a Deus orientação para aquela pessoa, para que ele tenha melhores condições de vida para ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável. Se for, melhor para ele. Você não sabe da história dele. Como você não sabe do cara que você entra no mercado, pede a carne, ele te dá uma carne esquisita. Você pode pedir a ele para dar uma limpada maior. Ou você pode dizer, olha só, essa carne não me interessa, muito obrigada, eu não vou levar. É um direito seu, mas não julgue. Não diga que ele é um mau profissional. Ele pode estar sendo, naquele dia, um mau profissional por situações adversas a você, mas que muito importante na vida dele. Quando a gente para de julgar o outro, a gente começa a não se julgar tão fortemente.
Então, o que a gente tem que fazer? Esse não julgamento é muito importante. Lembre-se, não julgue o outro, porque também não vai te julgar. Muito obrigada, uma boa tarde e desejo a vocês o melhor que tenhas feito nessa segunda-feira, com muito carinho, lembrando que estou no meu mês, toda de vermelho, porque eu amo vermelho. Vou começar um mês quente, um mês forte. Obrigada, até amanhã, às 13 horas. Tchau, tchau.